Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 11º episódio da Maratona Suture Comigo. Eu sou a Patrícia Veloso e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de quem vai fazer residência médica, que seja da área cirúrgica, mas que não tenha pré-requisito a cirurgia geral. Como que essas pessoas podem fazer para se preparar, para não passar aperto com as suturas? Então esse é um tema que eu acho que vai interessar muito, principalmente aquelas pessoas que pretendem fazer alguma residência em alguma dessas áreas, e aí a gente tem vários exemplos. Tem a ortopedia, tem a ginecologia obstetrícia, tem a neurocirurgia, oftalmologia, cirurgia de cabeça e pescoço. Não, cirurgia de cabeça e pescoço tem que fazer cirurgia geral. Otorrinolaringologia. Então a gente tem uma série de especialidades que a gente tem essa prática em sutura, mas que a gente não passa pela residência ali de cirurgia geral. Queria dar boas-vindas a vocês que estão entrando comigo. Orlandinho. É Orlandinho? Não. Orlandida. Como é que é? Me fala seu nome, eu tô confusa aqui. A Camila entrou conosco. A Cíntia. A Camila também. Roberta. Gabriel. Larissa. Muito bem, gente. Fico feliz com a presença de vocês aqui. É uma honra a gente passar essas tardes juntos. Tem sido de grande aprendizado para mim. Espero que esteja proveitoso para vocês também. E aí, gente, eu queria já começar com algumas dicas. Ah, tá. Orlândida. Pronto, agora acertei. Eu acho que eu ainda não tinha te visto nas minhas lives, não. Você é acadêmica, você já é médica, você é especialista. Me fala um pouquinho de você. Tem algumas pessoas, inclusive, que eu ainda não conhecia, que estão chegando. Com o passar dos dias aí, a gente acaba conhecendo todo mundo, né? É muito bacana isso aí. A Camila também. A Camila também acho que está nos acompanhando recentemente, né, Camila? E aí, gente, hoje eu vou ficar bem atenta aqui. Ah, você é enfermeira, que legal, que bacana. Tem muitas pessoas que nos acompanham aqui, que eventualmente são profissionais da área de saúde de outras especialidades. Enfermeira, mãe, esposa, amiga, cheia de funções, cuidando da casa, cuidando da família, na quarentena, fazendo 1001 funções, né? Muito bem, estamos todos assim nesse mesmo barco aí. Então, gente, eu queria começar essa live falando que hoje eu vou fazer um convite super especial, que eu convidei a doutora Camila, que é residente de neurocirurgia aqui em Diamantina, e eu queria que ela trouxesse pra gente algumas das experiências dela, para passar para vocês algumas das experiências, não só na área assim, da parte cirúrgica, dessa experiência com relação às suturas, mas também que ela falasse um pouquinho, desse algumas dicas para vocês, como que ela se preparou para passar na prova da residência, como que foram os estudos, como é que ela como é que ela separa essa parte de estudo e prática hoje em dia. Então eu vou convidar aqui, a Camila já entrou, eu vou convidar a Camila aqui, só um minutinho. Muito bem, vamos a Camila entrar. Aí também chegando. Ah, você também. Aí a Camila chegou. Seja muito bem-vinda, Camila. Tudo bem? Boa tarde, doutora Patrícia. É uma honra falar com você. Obrigada por aceitar nosso convite. E eu tenho certeza que você vai poder, com a sua experiência aí, passando umas dicas, ajudar muitas pessoas que têm essa ansiedade, que é um segundo vestibular mais difícil ainda, que é passar na prova de residência, né? A gente, quando está se preparando para a faculdade, já é um momento tenso, é um momento que a gente tem uma ampla concorrência ali, a faculdade de medicina ela já é uma faculdade muito difícil, mas quando a gente se prepara para a residência, aí ainda fica mais difícil, porque você está ali cumprindo ainda a faculdade, ainda está precisando de estudar no internato, alguma coisa, ainda tem aquela questão de ser uma concorrência só com médicos, né? Então é uma concorrência que é muito mais difícil e eu acho que aumenta mais ainda a responsabilidade
E aquela incerteza, será que eu escolhi a especialidade certa ou não? Então ainda tem isso, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua experiência com essa preparação aí, Camila. Como que foi essa experiência sua de preparação para ingresso na residência? Compartilha conosco essa experiência. Bom, então, boa tarde. Eu estou vendo que estão chegando aqui, que eu já conheço, os que eu não conheço. Em Orlando da minha mãe, viu, doutora? Ai, que legal! Que prazer! Nossa, que sucesso! Pois é. Bom, então, assim, eu vi você falar em algumas lives anteriores que você já queria cirurgia plástica. Eu também É, queria neurocirurgia. olha, você Eu já lembro escolheu sua especialidade lá no início. já desde o início, na verdade, desde criança. Como minha mãe Olha. comentou aí, ela era enfermeira. E aí, trabalhou na neurológica. À tarde, ela levava para o repouso da enfermeira, e ao invés de ficar no repouso, saía para olhar os neurocirurgiões na clínica, na neurocirurgia. Então, assim, o meu gosto pela neurocirurgia é desde menina. Que E legal! isso com o passar do tempo, só foi aumentando o gosto. Só que você Uhum. comentou uma coisa ontem que eu acho muito importante frisar para os meninos, que mesmo nós que já sabemos o que nós queremos desde o início da graduação, é importante você não focar somente naquilo. Você tem que sempre manter a mente aberta, até para você não perder oportunidades de aprender coisas novas fora da sua área, porque todo conhecimento, todo em algum momento vai servir na sua vida. É, e eu acho, Camila, que tem essa questão de, às vezes a gente pode mudar de ideia, a gente não sabe como que vai ser, né? Eventualmente, igual é o seu caso, igual é o meu, e eventualmente a gente segue aquele caminho ali que a gente já traçou lá atrás. Mas é muito comum de acontecer, de eventualmente a gente se encantar por uma especialidade por conta de um professor que a gente achou a didática muito legal, ou a gente achou aquele conteúdo muito legal. Só que na hora que você chega lá na frente, você vê uma outra luz, vê uma outra disciplina que vai te despertar um interesse e que às vezes lá atrás você fechou as portas e aí talvez fica um pouco difícil, a gente acaba depois tendo mais restrição ali para seguir aquela caminhada porque você já deixou de aproveitar outras oportunidades, né? Verdade. Como eu falei, a gente sempre tem que manter a mente aberta para novas oportunidades. Vai que você por algo novo, vai que você se encanta por como nós gostamos de cirurgia, por alguma outra coisa da cirurgia. Mas o Uhum. importante é que eu acho que é foco e ir atrás do que você quer. Persistir que um Perfeito. dia. Dá certo. E conta para mim, Camila, algumas dicas que na sua organização de estudos, algumas dicas que você acha que possam ajudar as pessoas que também estão querendo se organizar melhor aí na parte dos estudos e que eventualmente têm dificuldade para isso. Bom, então, assim, cada pessoa utiliza seu método que acha mais fácil de aprendizagem. Eu estabeleci alguns métodos meus que me facilitam ter desde sempre. O método principal que eu uso, que eu vou mostrar até para vocês aqui, eu tô no meu quarto, inclusive. Ai, que legal! Aqui, ó, Ai, que post-its. legal, gente! Eu sempre coloco post-its no meu quarto. Até tinha mais. Só que à medida que vai enchendo a minha parede, eu vou retirando esses post-its, vou realizando novas revisões, guardo e a cada 15 dias eu recoloco os post-its e vou revisando. Então, isso eu vou fazendo gradativamente, eu faço isso desde a época da graduação e eu acho que isso me ajuda muito a O fixar. que que você faz? O que que você coloca nesses post-its? É como se fossem insights, é como se fossem dicas mais importantes daquilo ali que você sintetizou do estudo. Sim, seria tópicos principais. Eu Uhum. acho mais relevante da matéria o que tem mais chance de cair nas provas de residência. Como eu comecei a fazer isso na época da graduação ainda, e desde o início eu já ia começando a olhar provas de evidência, questões, então desde sempre eu ia pegando aqueles tópicos que para mim eram mais frequentes nas provas que eu ia colocando nos vídeos. Hoje eu continuo fazendo isso com a neurocirurgia. Eu olho que normalmente os receptores tópicos que mais eu vejo nas provas de títulos anteriores e vou colocar.
basicamente são tópicos, tem que ser coisa que você bateu o olho, olhou, lembrou. Não pode ser muita informação, senão o cérebro não consegue armazenar. Então, Ninguém melhor para falar de armazenamento cerebral das informações do que a doutora Camila. Então, assim, a gente coloca uma frase, uma coisa que chame bastante atenção para a gente bater o olho ali e conseguir identificar. Bater o olho e identificar. Outra forma que eu gosto de estudar, eu nunca fui fazer muito resumo, aquele caderno cheio, aquela coisa. Quando enche muito, você perde o foco do que você está estudando e acaba se distraindo com mais facilidade. Então, eu gosto de fazer, tipo, puxando setas. Não sei se você consegue. Eu vou pegando o tal, vou puxando setas, e isso aqui eu vou tentando estudar, eu viro, eu passo meia hora, saio, vou tomar uma água, volto, pego a mesma coisa e vou tentando elencar, ver se eu tô lembrando. Então, isso aqui é outro método de estudo e para mim serve muito. E muito legal. Que eu também gosto muito é desenhar. Aqui. Ai, que lindo! É um exemplo de um cérebro que vou dar para você, que eu acho que a gente fixa muito vendo e copiando. Você vai copiando, se não está dando certo, você apaga, coloca na melhor posição. Serve muito para mim. É legal essa questão do desenho, Camila, porque a gente trabalha outras áreas cerebrais que normalmente a gente não trabalha com a leitura e a escrita, né? Então a gente mexe mais com o cérebro ali durante aquele período de aprendizagem e com certeza a gente estimulando outras áreas, você vai conseguir também memorizar isso de uma maneira diferente e explorar áreas diferentes ali. Sim, você consegue áreas de associação secundária desse área. Então, nisso aí, você consegue mexer com o lobo frontal, parietal, occipital. Então, a conexão, para mim, é muito mais duradoura. E, além disso, eu repito novamente o desenho, se não tá bom, eu falo exaustivamente até mostrar que não tá ideal, mas tá chegando próximo, que o ideal a gente também nunca consegue. E o legal disso também é que, além disso, vira uma terapia, né? A gente vê aí que hoje tem aí os livros de desenhos, de pinturas. Então, que a gente utiliza isso aí para relaxar, utiliza isso aí para a gente conseguir, inclusive, ocupar o tempo ocioso que a gente está passando por esse período aí do isolamento social. É interessante que a gente tenha recursos que possam nos facilitar ocupar esse tempo de uma forma também prazerosa. Porque às vezes a gente começa a estudar, isso deixa de ser uma coisa assim tão prazerosa, né? Então, à medida que a gente vai fazendo essas diferenças, estuda de diversos tipos. Agora eu tô um pouco cansada, vou fazer post-it, colar na parede. Agora eu cansei um pouco, vou desenhar. Então, você muda ali também a dinâmica, acaba que você consegue aproveitar melhor e não parar, não interromper o estudo, né? Se você mudar a dinâmica do estudo, você consegue tocar um pouquinho mais para frente. Inclusive, esse aqui era o que eu estava fazendo há pouco, antes de começar estudando, estudar e desenhar. E depois colorir, que eu acho que facilitando o aprendizado. Muito legal, adorei essas dicas. Essas são as minhas principais formas de estudo. Quando eu estava estudando para a ciência em si, como você tinha me pedido algumas dicas para os meninos que estão entrando agora nessa fase, já está passando, voando, o que é importante, eu acho, também para ele, é priorizar as matérias de acordo com o que vai cair. Assim, que de modo geral, o conteúdo da clínica médica é um conteúdo muito grande, o conteúdo da clínica é um conteúdo muito grande, e que se você for ver proporcionalmente, na maioria das provas de ciência, valem 20% a 25%. Então, assim, falando para os meninos que estão entrando aqui, que estão nos vendo agora, às vezes compensa mais você focar nos principais pontos que mais caem nas provas de cirurgia, que mais caem nas provas de clínica médica, e estudar tudo mesmo, de pediatria, que cai muito, da parte de GO, que também cai muito, da parte de SUS, que cai muito também, que é preventiva. Então, assim, eu acho focar no que mais cai. E nas outras, e não é menosprezando, mas é focar mesmo, porque senão a gente não consegue. É um volume, um assunto muito grande
E acaba que, como a maioria dos estudantes deixam para focar mais nos 2 últimos anos da graduação, 2 anos não são suficientes, sem dúvida, para a gente poder ter Para revisar esse. todo esse conteúdo aí. Tem É, uma questão que é muito legal, tem uma dica que é muito legal, que é estudar por questões de prova. sim, Porque aí é uma forma rápida, que às vezes você não quer ficar 1 hora, 2, 3 estudando, ou você não está disposto, ou porque você não tem aquele tempo. Mas aí você pega uma questão, fala, vou fazer uma questão. E aí você vai entender as alternativas, por que estão corretas, por que estão incorretas, e com isso acaba que o estudo rende, porque aí você empolga e quer fazer uma outra questão. Aí empolga e quer fazer uma outra. Então, um outro mecanismo, e que, assim, principalmente quando a gente não está muito afim de ler, né, ou escrever, é também fazer as questões. E a gente tem hoje vários cursos disponíveis aí, com banco de questões imenso, né? Explicação de alternativa por alternativa. Então, isso facilita muito também. E a uhum. didática também, na hora de explicar, faz muita diferença, né? Eu E fiz esse tipo de curso também quando eu fui fazer prova de residência, nas 2 vezes, tanto para cirurgia geral quanto plástico. E me ajudou muito também. ajuda. De experiência pessoal também me ajudou muito. No último mês, no mês que antecedia as provas de residência, eu deixei da parte de conteúdo e comecei a focar em questões. Então, essa é uma dica Uhum. para eles pegarem pelo menos os últimos 5 anos de banco de prova dos serviços que eles querem prestar e resolver todas as questões. Porque uma coisa que a gente já viu é que as questões elas parecem, mudam um pouco, mas o modelo da questão é bem semelhante. Então, acaba que você vai treinando o seu cérebro, vai condicionando ele aquele modelo de questão no local que você quer prestar a prova. Então, essa é a dica. É responder exaustivamente e esses bancos, como você falou, muitos deles têm vídeo aula também. E é Sim. interessante da gente ver a questão, às vezes erra, depois você vai ver o vídeo aula, o comentário do professor, e aí você já não esquece mais, ou dificilmente esquece. Nossa, primeira vez, lembra que o modelo de questão já não mais. Muito bem. Camila, uma outra coisa que eu queria falar é que eu recebo muita dúvida de pessoas que estão, às vezes, já tentando as provas de residência e, eventualmente, elas são aprovadas em mais de um serviço, ficam com dúvida a respeito de qual serviço escolher. Ou na hora que estão indo escolher quais provas, elas também ficam, vai coincidir a prova de tal lugar com tal lugar, não sei qual que eu vou fazer. Então, eu vou falar o que eu geralmente fazia em relação a isso, depois você me fala também o que você pensa. Geralmente, o que eu indico para o pessoal fazer? Antes de tomar essa decisão, por conhecer a fama do hospital, da faculdade em si, porque a gente vai muito por isso, né? Não, tal serviço é famoso, tal serviço é famoso. Lógico, isso deve ser levado em consideração. Mas o mais importante que eu acho é que você converse com pessoas que estão inseridas naquele serviço, para que você possa entender se o perfil de formação ali daquela residência é semelhante ao perfil que você pensa em exercer mais para frente. Então, por exemplo, se você tem intenção de atuar depois da sua residência numa cidade menor, você tem que ter uma formação mais geral da sua especialidade. Se você tem uma intenção de ficar em grandes centros, em grandes hospitais, em grandes centros, talvez seja interessante você já fazer uma residência que tem uma subespecialidade que te interessa. Então, tudo isso é muito legal e é muito importante que você consiga conversar com as pessoas que estão inseridas naquele serviço e que estão cursando a residência, especialmente os residentes, né? Então, eu Uhum. fiz isso quando eu cursei a minha primeira residência, a segunda residência, e assim, tanto na primeira quanto na segunda residência, eu tinha uma ideia, um preconceito, entre aspas, de que o melhor serviço para mim seria tal, e depois que eu conversei com os residentes dos diversos hospitais, eu mudei de ideia, não porque não fossem bons serviços, porque estavam mais adequados para a realidade que eu queria viver, Ah, eu né? concordo com você. Você sabe que eu também tive uma experiência assim parecida com a sua. A princípio, eu não queria ir para um serviço de interior, por esse Uhum, conceito que nós temos. uhum, Mas antes de entrar aqui na residência especial,
não conhecia nenhum dos residentes, eu fui atrás de saber quem eram os preceptores. E assim, Uhum. todo mundo sabe o quanto eu sou fã do Dr. Sebastião Guzmão. Sim. Quando eu soube que ele era um dos preceptores chefes da residência, foi um dos motivos que me fez ir para. E assim, hoje, por mais que você não consiga falar com algum residente, não consiga algum preceptor, alguma coisa assim, o que é muito difícil, mas tem as redes sociais. E acaba que uma rede social É. fica sabendo como é aquele serviço, vai atrás dessa pessoa, vai outra e outra. E realmente a gente tem que ver o perfil que você quer. Se você quer seguir uma carreira acadêmica, se você quer mais um estilo de vida mais pegado. Então, aí eu aconselho para os meninos eles olharem e pensarem bem antes de escolher os locais que vão fazer prova. Aliás, falando em preceptoria, vocês estão super bem assessorados, né? Tem o doutor Silvio, tem o doutor Paulo Serrano, tem o doutor Leonardo, que são, assim, profissionais da mais extrema qualidade e pessoas muito humanas, né? Seres humanos incríveis que a gente vê ali que está lado a lado com vocês. Tem uma acessibilidade muito grande, porque eventualmente a gente tem os preceptores que às vezes não são acessíveis, né? Eles ficam muito distanciados. E eu acho que uma das grandes características das residências no interior é que, além de terem excelentes profissionais, como é o caso de vocês, que tem uma equipe maravilhosa ali assessorando, a gente ainda tem essa possibilidade de ter uma proximidade maior, tanto com os preceptores, quanto com os outros profissionais das outras especialidades, os outros profissionais que não são médicos, né? Então você acaba criando um elo muito legal ali com a equipe de profissionais. E você tem uma possibilidade que eu acho incrível, que é de ter uma formação mais ampla, porque quanto maior é o serviço, quanto mais residências tem no serviço e tudo, às vezes, por exemplo, na cirurgia geral isso acontece muito. Como existem as várias outras especialidades que têm a cirurgia geral como pré-requisito, se a gente faz a residência de cirurgia geral num grande centro, onde tem várias outras residências de outras, né, das especialidades subsequentes, acaba que você fica com menos oportunidade de operar. Porque você É, tem que dividir, né? Os residentes das outras áreas acabam fazendo aqueles procedimentos. Então tem que realmente entender isso, qual que é o perfil que você busca. E é muito bom preparar, estudar com bastante entusiasmo para que você tenha essa opção depois de escolher também, né? é. E às vezes o grande também tem o que a gente chama de toção de serviço, né? Às vezes tem muita coisa para fazer, os residentes passam muito tempo só trabalhando no manual e às vezes não tem aquela parte acadêmica em si, que é a qualidade nossa aqui dos interiores de modo geral e aqui de Diamantina. E você tem tempo de aliar a parte teórica e prática. Todos os preceptores, de fato, são muito acessíveis. Os outros profissionais, você tem um exemplo que é muito acessível a gente, doutor Guilherme, que eu vi que acabou de entrar aí também, são muito acessíveis, então tudo isso colabora para o nosso aprendizado. E nós aprendemos Sim. muito com os profissionais, com os enfermeiros, com as É. instrumentadoras, eles fazem Sim. primordial para a gente também. Sim, com certeza. Camila, eu queria que você agora tentasse passar uma listinha de uns três ou quatro tipos de sutura, que são os que vocês mais realizam na neurocirurgia, para que, por exemplo, quem já estiver aí com o sininho ligado, pensando na neurocirurgia, possa de repente começar a treinar com mais intensidade esses tipos de sutura, mesmo antes de chegar na residência. Então, lista Uhum. pra gente aí quais são os principais tipos de suturas que vocês fazem lá e quais são os principais fios nessas suturas. Bom, então assim, de modo geral, existem 6 tipos de fios de sutura que a gente mais comumente utiliza, né? Na nossa prática da neurocirurgia. Eu trouxe até alguns aqui para mostrar para vocês, não sei se eu vou conseguir. É, não sei se está dando para ver o foco, Tá mas dando pra aqui é o ver, tá? azulzinho. Então, aqui, Tá dando pra ver que é o azul. azul, aqui é o Prolene. Um dos principais fios que a gente utiliza na neurocirurgia. É um fio que, sim, praticamente todas as cirurgias eletivas que a gente vai utilizar, por exemplo, cirurgias de exéreas de tumor, clipagens de aneurisma, sempre para você chegar no tempo principal da cirurgia, você vai ter que passar pela dura mater.
E a duroplastia, depois do tempo principal, é feita com esse fio. Esse fio ele é muito bom porque é um fio inabsorvível, é um fio bastante maleável, é um fio elástico, ele tem uma memória boa e a gente normalmente utiliza ele na duroplastia do paciente com uma sutura contínua e festonada, que eu até já vi você comentar aqui na jornada. Aqui, como só tem uma câmera, é mais difícil eu mostrar como é que a gente faz a festonação. Mas normalmente Uhum. a gente usa duroplastia em suturas contínuas e festonadas. E Eventualmente, qual espessura? normalmente 4 zeros ou 5 zeros. É o que a gente mais. Certo. É um fio, gente, então relativamente fino. Ele está numa espessura de mediana para fina, né? A gente, a Hum. partir de 5, 6 zeros, o fio já é bastante fino. E de 7 zeros para 10 zeros, aí já é praticamente cirurgia por microscópio mesmo. E a gente não conseguiria ver ou ter a destreza a olho nu, né? Então, esse tempo cirúrgico da duroplastia, vocês fazem a olho nu ou vocês utilizam um microscópio? Tem como fazer das duas formas. Normalmente, Uhum. os mais internos, que estão mais próximos do osso, a gente faz com microscópio e o resto a gente faz a olho nu mesmo. E tem a possibilidade Certo. da gente usar ele em pontos simples, como, por exemplo, se no tempo principal a dura mate às vezes e aí você precisa fazer uma continuação, retira um pedaço de pericárdio e aí você vai anastomosar com uma dura mater para fazer a duroplastia. Então, para Uhum. ponto de estouramento, daí a gente faz muito simples. Mas normalmente é uma sutura contínua e festonada. Então, esse aqui Show de é o bola. que nós utilizamos muito, muito querido nosso da neurocirurgia, que é azulzinho. Então, gente, pessoal que gosta de anotar, já coloca no post-it. Duroplastia, Prolene 4 ou 5 0, chuleio festonado. Pronto, já põe um post-it lá para a gente guardar. Um outro fio que eu trouxe aqui, que eu tinha aqui em casa, não sei se vai dar para ver. Aqui, dá para vocês verem? Não sei se está focando bem. Dá. É um fio mais claro. Então aqui é um Vicrio 3 Certo. zeros, que é um fio que a gente também utiliza muito na neurocirurgia. Esse Normalmente, nosso Vicryl seu é o azul, é o violeta ou ele é o incolor? O é o violeta, violeta. claro. É. Tá. É o que nós mais utilizamos para sutura de músculo, porque assim, como eu comentei com vocês, para você fazer exeres de uma lesão, para você clipar uma aneurisma, na via você vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que cortar, né, digamos assim, o músculo e depois tem que rafiar. Então, é um fio que a gente utiliza muito para fazer a rafia, tá? Causa pouca reação de corpo estranho. A gente pode fazer ele tanto em suturas simples como suturas contínuas. E normalmente a gente utiliza o ponto invertido para que a borda fique mais interna. E aí, às Sim. vezes, isso também é um cuidado que a gente sempre pede, né? Porque às vezes o R6, por favor, não esquece de cortar o dente, porque se ficar de repente um pouco maior a bordinha, pode causar uma reação de corpo estranho. Perfeito. Normalmente não causa. Perfeito. Então, assim, ele é muito utilizado E no então, músculo e ó, no. então tá, para rafia muscular, então vocês utilizam predominantemente o Vicryl 3 zeros, que é um Sim. fio absorvível, né? Ela falou Uhum. primeiro do Prolene, que é o fio inabsorvível. Agora ela tá falando do Vicryl, que é um fio absorvível, ele tem uma durabilidade aí nos tecidos em mais ou menos de 90 dias, é o tempo de absorção dele. Então é um tempo que permite a cicatrização, uma boa cicatrização muscular, que o músculo ele demora um pouquinho mais para cicatrizar do que a pele, por exemplo. Então a gente tem que ter um fio que tenha um período de absorção maior. E aí essa espessura é uma boa espessura para músculo, porque se você utilizasse, por exemplo, 4 zeros ou 5 zeros, como você usou na duroplastia, ele seria muito fino e com certeza provocaria ali uma fissura, poderia, né, danificar aquele tecido muscular. Então é uma excelente espessura o 3 zeros. E ele tem uma característica que às vezes a gente percebe só quando a gente realmente vai treinar ou vai suturar diversos tipos de tecidos diferentes, até os sintéticos ou até os biológicos que a gente faz o treinamento, que é a característica da agulha. Normalmente a agulha do Vicryl ela é uma agulha cilíndrica.
Então, se você, né, não é fácil de passar no subcutâneo, por exemplo. Então, para ponto subdérmico, que a gente eventualmente vai fazer aí, eu já até dei essa dica, ele não é tão legal por causa disso. Ele tem agulha cilíndrica, que ela não passa muito fácil por tecidos mais resistentes, como é o caso de subdérmico. Uhum. Muito bem. Próximo ponto que vocês mais fazem aí, que nosso tempo de live está quase acabando. Voa. Tá. Eu trouxe um outro aqui, que eu tinha um exemplar aqui em casa. Uhum. Fio seda, é um fio Sim. seda de zeros. O nosso uso na neuro dele não é um uso tão grande, para falar a verdade. Uhum. Eu tinha aqui em casa e eventualmente a gente utiliza. Então, assim, o nosso uso principal. Por exemplo, você vai fazer drenagem de uma hematoma epidural. E aí você quer deixar um dreno, o dreno Biovac, normalmente que a gente usa, de um dia para o outro. E aí, para evitar que inadvertidamente alguém faça uma tração e retire o dreno antes, a gente acaba fixando na pele o seda, você dá um ponto na Uhum. pele, e aí vai fazer o que a gente chama de bailarina. Vai fazendo nó, trançando o fio no dreno para poder evitar a inadvertida. Então, seria esse o uso basicamente na neurocirurgia. A gente normalmente usa Tá. dois eixos. Ligadura de vasos, Camila. Na ligadura de vaso, a gente usa mais o Prolene mesmo para fazer as anastomoses de vaso. Tá. Com o mesmo calibre que vocês tinham mostrado para duroplastia ou mais fino? Dá para usar um 4 zeros, às vezes um 3 zero, aí no microscópio, né? E aí usa até Ah, tá. mais. Aí já é no microscópio. Então, talvez É, até mais fino, talvez. 7 zeros, não? É muito fino. 7 zero, para ser sincera contigo, nunca utilizei, não. A gente faz até um treinamento em placenta, a gente usa Uhum. mais 5 zero e o 6 zero, Prolene. E aí dá Tá. certo. Muito bem. E para pele? Fechamento de incisões cutâneas. O que, que normalmente vocês costumam usar? Bom, então a gente usa para a pele. O nosso uso nylon, né? Que todo mundo usa o nylon, né? O nosso Muito bem. universal que a gente pode normalmente fazer suturas contínuas ou então pontos simples. Vai depender, assim, na maioria dos casos. As cirurgias seletivas, a gente vai fazer chuleio contínuo mesmo, ou às vezes, com a melhor captação das bordas, a gente usa um donate contínuo. E quando tem característica de ser uma reoperação, uma reabordagem, a gente usa mais ponto simples separado mesmo. Sim. E Existe uma dúvida que as pessoas me perguntam muito: o porquê de nas incisões do couro cabeludo ser utilizado pouco a sutura intradérmica. Então, gente, é o seguinte: a sutura intradérmica acaba que você tem um pouco menos de resistência dessa sutura. Ela é uma sutura menos resistente. Então, para a região de couro cabeludo, geralmente a gente pode ter uma tendência para deiscência maior do que na pele de outras regiões do corpo. Porque a pele do couro cabeludo é uma pele mais espessa, você tem a presença ali também de outras unidades na pele, né? O folículo piloso ali ele tem uma estrutura robusta. Então a gente precisa deixar também claro o motivo pelo qual é pouco utilizado, sem contar que em termos estéticos não é uma localização que geralmente a gente vai ter problema com a questão cicatricial. Né? Então, como o próprio cabelo vai crescer ali no pós-operatório e vai geralmente camuflar aquela cicatriz, a gente tem que pensar em outras características desses tipos de sutura que você falou. Então, por exemplo, o ponto simples, ou o ponto indonate, ou o chuleio, ele vai ter ali para as regiões uma característica de às vezes ser mais hemostasiante, porque o couro cabeludo sangra muito, né? De ter uma aproximação de bordas que às vezes fica um pouco tenso na hora que vocês vão fechar, principalmente por causa de edema, né? Muitas vezes as pessoas passaram por trauma, então tem um edema ali no local, mesmo que não tiver perda de substância, mas o próprio edema local, ele dificulta às vezes um fechamento que não seja feito com uma sutura com mais capacidade de aguentar essa tensão aí no pós-operatório. Então tá super bem explicado, eu adorei. Achei as dicas fantásticas. Na hora que acabar a live, eu vou pausar aqui e vou anotar tudo que você me falou para a gente poder passar para os próximos alunos aí, viu, Camila? só mais uma dica que eu Vamos também lá. uso
que eu esqueci até de comentar com vocês. Existem vários programas que dá para achar pelo Apple Store para a gente cronometrar o tempo de estudo. Eu acho isso também muito importante, principalmente para quem está Sim. focando na residência. Eu utilizava muito, ainda hoje eu utilizo um programa que depois eu posso até falar direct para vocês o nome, que você vai colocando as matérias que você vai estudando, tipo, no meu caso, oncologia, vascular, trauma, funcional, e aí você cronometra o tempo e no final da semana ele te dá em gráfico, em tabelas, em círculos, a proporção do tanto que você estudou. E isso é Que possível legal. fazer em questão. É que você vai ver na porcentagem das questões que você está acertando de acordo com a área. Então, eu acho que isso é algo a mais de forma de estudo, uma maneira diferente de você estudar e ver a forma que você está preparando. Se de repente está focando, Camila, eu queria focar então você vai menos. fazer um favor pra gente. Você vai tirar depois um print desse aplicativo. Tira 2 prints do aplicativo, assim como que ele aparece no seu celular, e depois de um gráfico desse. E aí posta que eu vou repostar para o pessoal poder ver e conseguir aí acompanhar e fazer acompanhar essa dica e colocar na prática. Tá certo. Tá bom? Deixa Tá eu ver bom. se teve alguma pergunta aqui. Hoje a gente não abriu muito para pergunta. Eu acho que as pessoas ficaram mais se parabenizando, que todo mundo adorou sua participação, viu, Camila? Tenho certeza que foi de ótimo, ótimo, ótimo incentivo para quem está aí pensando em entrar na residência, não só de neurocirurgia, como você bravamente fez. É raríssimo uma mulher na neurocirurgia. A gente fica morrendo de orgulho quando vê. É muito legal. E eu sou super orgulhosa de você, fico torcendo muito para o seu sucesso, tenho certeza de que você será uma super neurocirurgiã. E queria te parabenizar, te agradecer pela participação aqui, mandar um abraço para todo mundo que participou da live, que todo mundo mandou assim várias palmas para você, coraçãozinho, mensagens de carinho. E eu acho que é isso, né? Quando a gente faz o trabalho da gente com amor e quando a gente fala daquilo que a gente ama fazer, não tem outro resultado que não seja esse de encantar as pessoas. Muito Viu? obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu de conversar hoje com os meninos, de falar um pouquinho para eles. Se tiverem alguma dúvida depois, quiser dar uma mensagem, um direct, eu estou aberta para conversar com qualquer um deles, para dar opinião e tudo. Queria agradecer os comentários dos meninos, a do blog que eu vi que muita gente postou, a Maria, bastante pessoal, a mãe, a Letícia, vários amigos, e dizer que estamos aí, né? Muito bem. Obrigada, obrigada para sua mãe, que é uma fofa, que estava aqui o tempo inteiro com um coraçãozinho também, prestigiando. É um orgulho ter, né, uma filha médica, uma filha cursando aí uma residência tão bacana como você está fazendo e traçando um futuro profissional com certeza brilhante. E seus pacientes com certeza estarão em excelentes mãos. Um beijo, fiquem todos com Deus, se cuidem e amanhã nos encontramos aqui de novo às 17 horas. Tchau, tchau.